Quem gostaria de começar? Professor, eu gostei muito desse capítulo, tanto é que quando eu tava lendo, eu até falei pro Davi, nossa, esse capítulo tá ótimo porque ele tá pegando na mãozinha para explicar, que ele dá muito exemplo, ficou muito compreensível ele comparando, por exemplo, os empresários que fazem como que é? Os trens e as locomotivas. As ferrovias e os fios. É? Não, eu ia falar das locomotivas e do navio, do Tá. tempo de preparo e da parte do capital circulante. Eu achei esse capítulo ótimo. Foi uma grata surpresa, assim, quando eu vi que ele realmente, nesse ele estava com. Nesse ele estava querendo. Nesse ele estava querendo ser muito didático. Eu acho muito interessante essa diferenciação que ele faz entre o processo de trabalho discreto e contínuo, ou o período de trabalho discreto e contínuo, porque isso acaba tendo consequências importantes para a própria circulação do capital, para a realização do ciclo do capital. Você vê que ele cita aí um contexto de crise em que, imediatamente ao irromper o contexto de crise, o produtor do fio para de produzir, porque não está vendendo. Mas não é tão simples assim para o construtor do edifício, para o construtor do navio, para o construtor da locomotiva. Por quê? Esse processo de trabalho contínuo, que às vezes pode demorar anos para se realizar, vamos imaginar a construção de uma hidrelétrica, de uma ponte, nas condições atuais. Se o processo é interrompido, ele não vai poder ser retomado como se tivesse sido interrompido ontem, daqui a 3, 4, 5 meses ou daqui a um ano. Porque muita coisa entrou em deterioração, tem que ser substituída, tem que ser reconstruída. De vez em quando eu fico assistindo essas reportagens sobre obras públicas inacabadas no Brasil. Obra pública é a obra do Estado capitalista, do Estado enquanto um empreendedor capitalista que está construindo. Então, a gente vê, por exemplo, não sei quantas creches inacabadas no Brasil inteiro. Ou mesmo aqui em Santa Maria, tem umas 10 ou 11 creches que começaram a fazer e, por alguma razão, por falta de orçamento, etc., a empresa contratada faliu, tem mil razões. Então, aquele processo, quando ele for retomado, em parte, muita coisa que já tinha sido feita, se é possível que ele seja retomado, vai ter que ser reconstruída. Tem vidro quebrado, tem porta que foi arrancada, roubada, tem fiação que foi roubada. Mas tem um outro aspecto desse processo de trabalho contínuo que eu acho importante. Ele considera que, em determinado estágio do desenvolvimento capitalista, o empresário particular, mesmo os empresários associados, não têm condição de desenvolver de produzir determinadas mercadorias. Por exemplo, uma rodovia, um canal, uma ferrovia. Então, o Estado assume. Esse é um processo que foi importante no desenvolvimento do capitalismo industrial brasileiro. Porque se o Estado não assumisse uma série de empreendimentos que não estavam ao alcance do capital individual,
ou do capital privado no Brasil, seria praticamente impossível reverter aquele modelo agroexportador para uma economia com viés de industrialização. Então, o Estado monta siderúrgicas, constrói pontes, aeroportos, portos, faz obras urbanas de todo tipo. Sem contar que determinados processos podem ser muito prolongados, né? No caso da indústria florestal, Marx cita aí uma coisa que pode variar de 12 anos ou de 8 anos a 40 anos para você obter aquela madeira que foi plantada, né? Então a árvore tem que crescer. Agora, eu acho importante a gente prestar atenção no fato de que, durante o processo produtivo, o capitalista tem que desembolsar permanentemente, mesmo que seja um processo contínuo duradouro, particularmente o capital circulante. Em especial salário. Então, a ponte que ele está construindo vai ficar pronta daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano ele recebe o dinheiro pela construção da ponte. Mas o salário dos trabalhadores ele tem que pagar toda semana ou todo mês. Ele não pode esperar vender a ponte para pagar o trabalhador. O mesmo vale para matérias-primas. Já não é tão problemática a questão do adiantamento do capital fixo. Ele fala, olha, capital fixo pode durar, inclusive, mais do que o período de construção aí dessa ferrovia. Então, não há o problema, ou não aparece o problema, ou pode não aparecer o problema da substituição no percurso. Capital fixo está simplesmente transferindo o valor para o produto. Claro que sem que se possa fazer, supondo a inexistência do sistema de crédito, um fundo de reserva para substituir a fração do valor que o capital fixo vai desprendendo no produto. Isso só vai poder ocorrer quando o produto for vendido. Por exemplo, eu acho uma boa indicação esse capítulo para aquelas pessoas que estão analisando o processo do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, ou no Japão, ou no Iraque, ou na Alemanha e na Itália, onde o Estado teve que assumir uma série de ramos produtivos e uma série de... a produção de uma série de produtos, tipo pontes, rodovias e tal, porque ou a iniciativa privada não tinha capital e tecnologia para desenvolver, ou a taxa de lucro não atraía a iniciativa privada, ou simplesmente não existia ainda capitalista. O Estado induz o desenvolvimento capitalista a partir do zero, como no caso do Japão. Japão, Marx fala no Capital mais de uma vez que dava para ver na economia japonesa as relações medievais de produção. Mas exatamente naquele período, a dinastia Meiji toma a iniciativa de industrializar. Então, o governo japonês, ele manda, principalmente militares, como fez o governo brasileiro, que mandou militares para aprender tecnologia siderúrgica nos Estados Unidos.
principalmente oficiais, né, que voltariam para dirigir as empresas aqui. E o Japão mandou, principalmente militares, para a Inglaterra, para aprender as tecnologias e, ao mesmo tempo, comprou a fábrica inteira e montava. Então, o início do desenvolvimento capitalista japonês é estatal. Simultaneamente com isso, o governo japonês estimula o desenvolvimento de um sistema escolar para formar força de trabalho. Como o imperador é que concitava a população a mandar o filho para a escola, e o imperador era considerado uma pessoa sagrada, até hoje a escola tem um caráter religioso no Japão. A figura do professor também mesmo é bem. A figura do professor. É algo, sabe? É algo bem importante. Isso me Mas lembrou. aí. Pode continuar, professor, por favor. Não, pode falar. Não, eu só ia falar que a Constituição da China também, né, se pondo à frente como Claro. construção de desenvolvimento é muito parecido, né? É mandar as pessoas para fora, estudar, voltar e gerar o rendimento interno, né? E Claro, a aqueles partir do estatal. governo lá do Sun Yat-sen e tal, né, que antecederam a Revolução Chinesa, se engrenavam com o processo de industrialização dessa forma. Mas, por exemplo, no caso do Japão, depois que as empresas estavam implantadas, o governo passou as empresas para as famílias dos senhores feudais. Os senhores feudais se transformaram em capitalistas. E aí essas famílias eram os Mitsubishi, eram os Honda, eram eh, os, as famílias que deram, as famílias dos shoguns medievais, né? Que deram nome a essas grandes empresas, chamados Daibatsus hoje, né? Atuais. Sim, só trocou a nomenclatura, né? Antes era dinastia, agora são grandes empresas. Nada muito. Claro. É claro que essas empresas se desenvolveram, né? O papel da família diminuiu muito. Administradores profissionais tomam o lugar da família. Em geral, as famílias acabam se transformando em meras recebedoras de dividendos de empresas que se tornaram sociedade por ações. Às vezes, o patriarca da família ainda preside o conselho diretor, mas é um cargo meramente formal. Ele é a rainha da Inglaterra na empresa, né? Ele chefia o Estado, mas não chefia o governo. E o Marx já aponta um processo que ocorre nos dias de hoje, que é o esforço que as empresas fazem, principalmente por meio do aumento da produtividade do trabalho, mas também por meio de modificações da organização do trabalho, etc., de redução do período de trabalho. Ele cita aí o caso da pecuária, né? A seleção de ovelhas na Inglaterra, que estava reduzindo o tempo de abate. Então, a seleção genética das ovelhas, que é algo que se faz hoje, né? Com gado bovino, com suínos, com ovinos, a seleção leva à engorda do animal num período de tempo melhor, com um aproveitamento de ração melhor, com uma resistência aos e endoparasitas melhor.
Professor, uma parte que também me chamou muito a atenção, que eu achava que era um fenômeno super recente, vou confessar aqui a minha ignorância sobre o assunto, que ele fala sobre a questão que antes as casas eram por encomenda, então a pessoa ia atrás de um pedreiro para fazer a sua própria casa. E hoje as casas são em lotes, assim, gigantescos. Tipo, aqui em Santa Maria, a quantidade de condomínio que tem, de uns... Tipo, de quando, lá, anos 2000 para cá, aumentou deveras, assim. E uma coisa que eu fico conversando com meu pai é que tem muitas casas que estão sendo feitas, até mesmo sob encomenda, que perderam um lado mais casa, sabe? Que é, tipo... Porque, querendo ou não, uma casa, ela também tem a sua parte construída pela família com decoração, com espaços em que caiba toda a família, por exemplo, uma cozinha grande, uma sala grande, que tu possa convidar pessoas da tua família para ir até tua casa e tal. E a gente estava conversando sobre isso, porque vai ter um imóvel aqui em Santa Maria que é como se fosse uma casa do estudante, mas para quem quer pagar. Que os apartamentos têm... os apartamentos em si são só o apartamento e o banheiro e a cozinha comunitária. Então é como se fosse assim uma precarização e tem gente que vai pagar caríssimo para ter uma cozinha comunitária, sabe? Então é muito interessante como é como aquelas casas dos condomínios stalinistas, né, no início da União Soviética, em que a cozinha era comunitária. Só que a questão é que o preço é muito caro para tu ter que ter uma cozinha e lavanderia comunitária para ter um apartamento tão pequeno que só cabe praticamente uma sala misturada com quarto e um banheiro por um preço caríssimo. Então, eu achava que esse fenômeno assim de especularização imobiliária era algo super recente, tipo 1950 para... Né? E aí o Max estava narrando isso em 1800 e bolinha, eu fiquei incrédula, eu pensei, não é possível, ele está descrevendo o que está acontecendo em, assim, larga escala hoje, pelo menos no Brasil, né? Nos outros países. O Adam Smith já usa no Riqueza das Nações o termo especulação, né? Mas a especulação é o empreendimento produtivo cujo resultado você não tem certeza de que vai ser positivo. Você está se arriscando. Mas é muito interessante isso, porque mostra como o desenvolvimento capitalista vai transformando a indústria da construção civil. Ainda há a casa por encomenda. Ainda há aquele construtor que tem o cliente. Mas isso predomina nas camadas de poder aquisitivo mais elevado. É aquela pessoa que contrata um arquiteto para projetar a sua casa, contrata uma construtora, uma empreiteira, para construir a sua casa, depois contrata um decorador, contrata um paisagista para fazer o jardim. É como aquela pessoa que só veste roupa de costureiros famosos. Então, o vestido, o terno, é feito para a pessoa, sob medida, de acordo com os detalhes que a pessoa quer, e etc, etc. Agora, para a grande massa do mercado, nós temos a produção em série. É o que Marx fala. A construção de uma casa requer um período de tempo, é uma construção contínua. Mas a gente vê, diz ele, o cliente pagando por estágios a casa. Então, a construtora vai recebendo pagamentos parciais daquele que encomendou a casa, até a casa ficar pronta. Então, ele não adianta todo o dinheiro e só vai receber o total lá no final. Mas ele fala, o desenvolvimento do mercado praticamente inviabilizou isso. Hoje, nós temos construção em massa. A pessoa não fica esperando a encomenda, ela faz e vende. Ela faz aquele grande conjunto de casas
e expõe ao mercado, que é o que ocorre hoje. Por exemplo, o SEBRAP, aquele Centro Brasileiro de Pesquisas Aplicadas, não me lembro exatamente o nome, mas foi um organismo de pesquisa criado aí na fase final da ditadura, que começou a desenvolver principalmente pesquisas urbanas num tom mais crítico. E eu me lembro de um livro publicado por eles, em que eles analisavam a construção civil na cidade de São Paulo, naquele período da ditadura. Então, as grandes empreiteiras compravam grandes áreas de terra na periferia não construída da cidade. A partir do momento em que acaba a área construída, elas começavam a comprar. Mas elas não iam construindo as casas, os conjuntos habitacionais, na área imediatamente contígua. Eles deixavam um terreno mais ou menos grande, aí construíam o conjunto habitacional 2 quilômetros à frente, deixando uma área não construída. O SEBRAP chamou isso de ocupação pele de onça do terreno. Por quê? Eles constroem o conjunto habitacional 2 quilômetros além da área construída. Então fica uma área vazia. Parece irracional. Mas para a construtora, isso significa que a prefeitura vai por obras de vias públicas, de eletricidade, de saneamento, que vão passar por aquele terreno baldio. E aí, quando eles construíram no terreno baldio, eles já têm uma infraestrutura que barateia bastante a construção. A gente vê isso em Santa Maria, né? De Camobi, por exemplo. Eu acho que a própria construção do campus universitário obedeceu a esse princípio especulativo. Você faz o campus lá pendurada na base aérea. E aí tem um campo enorme entre a área da cidade e o campus, só que já se sabe de antemão que entre a área construída da cidade e o campus vão surgir novos conjuntos. Professor, sobre essa questão da arquitetura não enquanto os projetos privados, mas da arquitetura no sentido mais público, eu lembro que uma vez eu estava assistindo um vídeo da equipe que construiu e que projetou aquele complexo habitacional do Cidade de Deus, que aparece, que tem um filme, que até hoje tem lá no Rio de Janeiro, que eu até fui procurar o nome das pessoas, porque eu não lembrava, mas é esse Haroldo Cardoso de Souza e a Sandra Cavalcante, que terminaram um projeto em 64. E o projeto era, como Cidade de Deus é plano, eles tinham feito um projeto muito legal, com várias pracinhas para as crianças, áreas arborizadas, lugares para ter comércio dentro da Cidade de Deus, para que os moradores conseguissem resolver suas coisas lá depois que voltassem do trabalho. E aí, porque estava sendo construído porque algumas favelas estavam sendo desocupadas. Só que aí, quando os militares entram, assim, no poder, Cidade de Deus era um terrenão e eles estavam recém começando a fazer terraplanagem, a preparar as coisas. E quando os militares entram no poder, eles desocupam muitas favelas que tem lá no Rio de Janeiro para botar aqueles condomínios militares, né, as casas para os novos militares, na Zona Sul. E Leblon, até hoje, é um condomínio caríssimo, mas antes era ocupado assim, por pessoas normais, até eles colocarem fogo. Né? Os moradores falam... Qual é o nome? Tem um morro próximo ao Leblon, e lá os moradores falavam que quem colocou fogo foram os militares. Os militares falavam que quem tinha colocado fogo eram eles mesmos, que tinha dado problema. E aí
esse projetista, ele tem uma entrevista que ele fala que ele fica muito decepcionado com o que se tornou Cidade de Deus por culpa do Estado, naquela época o Estado militar, que mandou todo mundo para lá, e as pessoas que já eram moradores da Cidade de Deus, quando começou essa massa maior, tinham que eles próprios fazer as casas, então a parte dos parques, a parte de lazer, dos comércios, foi tudo por água abaixo, porque eles precisavam colocar cada vez mais casas, e no início, quando começou, tinha gente que morava numa casa que era para 4 pessoas, mas morava com 3, 4 famílias, por conta dessa questão de limpeza, digamos assim, na Zona Sul. E aí eles acabaram levando todo mundo para a Cidade de Deus, que na época era um projeto que tinha um cunho social muito forte, para tentar, enfim, dar uma atenuada nessas mazelas sociais, principalmente de deslocamento, que era uma questão, porque se o trabalhador tinha que resolver na rua após o trabalho, ele teria menos horários de ônibus. Então, e os trabalhadores que o atenderiam também teriam que ficar até mais tarde, e os turnos seriam mais tarde, enfim. Então, era um projeto super social que acabou tendo que acolher os interesses capitalistas da época e... Bom, a gente não de violência falar, né? Não, a gente não precisa ir longe. Por exemplo, a área central de Canoas, para que fosse feita a urbanização exatamente no período da ditadura, as pessoas foram expulsas das suas casas à mão armada, foram deslocadas para aquelas ilhas. E aí a coisa foi patrolada e fizeram um centro comercial e edifícios, etc., né? Você vê que o capital ele defende a propriedade privada da boca para fora, né? Porque, de acordo com os interesses, desde seja lucrativo e etc., a propriedade individual vai por água abaixo, né? Eu estava lendo, acho que num desses jornais aí do Rio Grande do Sul, uma matéria sobre a urbanização. Acho que quando teve aquelas enchentes, e tem uma população numerosa vivendo naquelas ilhas, né? E eles dizendo, essa população foi expulsa do centro de Canoas na época da ditadura, para ceder lugar aos centros comerciais, aos edifícios. Expulsa mesmo, você está em casa, chega a polícia, chega o exército e te tira de casa e tira teus móveis. É isso que o bolsonarismo quer reeditar, né? Mas, claro, vejam que é preciso uma legislação, ou seja, uma coercitividade externa, para que uma empresa que constrói um centro habitacional ponha no centro praça pública, parque infantil, creche, centro comercial. Se depender dela, não, é só casa. Cada fração de terreno é mais lucro. Aqui na própria Vila Maringá, sabe, professor? Ali perto da Faixa Nova, tem literalmente só, na parte principal, digamos assim, loteamentos que os moradores... e tem os loteamentos e bem no final da rua asfaltada tem a escola. E aí as crianças da escola me contaram que não são eles que moram nesses loteamentos, que eles conhecem poucas pessoas que moram nesses loteamentos, porque eles mesmos moram ao redor da parte asfaltada, digamos assim. E eu tenho uma amiga que tem um conhecido, um primo, que mora lá, e ela estava me contando, e eu tinha reparado mesmo, mas eu só andei na rua asfaltada porque é para chegar na escola, né? E eu tinha reparado que só tinha um comércio, que era como se fosse um boteco, assim, um bar um pouco maior. E aí eu achei, fiquei, né? Não tem farmácia, não tem mercado, como é que funciona? E ela estava me contando que lá dentro realmente não tem comércio, e eles têm que fazer tudo fora durante a semana, enquanto eles estão trabalhando, ou quando eles conseguem ir de carona com o vizinho que tem carro, ir de carona com o vizinho que tem moto, só que daí na moto não tem como carregar o comprão do mercado, então eles precisam se ajudar para fazer essas, digamos, ranchos, né, que a gente fala.
E ela também comentou que a questão do ônibus lá é cabulosa, muito ruim. Não. Tem um ônibus faixa nova. Não tem ônibus de sábado, pelo que ela estava me contando. Tem uma universidade faixa nova que passa ali por dentro. Ele entra naquele conjunto habitacional perto do Clube Dores ali. Depois ele vai percorrendo todos aqueles bairros paralelos à faixa nova. E com frequência ele pega estrada de terra, né? E eu fico imaginando, às vezes tem lá os estudantes no ponto de ônibus, você não vê nada, você não vê tráfego, não vê nada. O ônibus é um ou outro, tem um determinado horário. Se você não pegar aquele, já era, né? Você tem que ir andando até a faixa. Isso que nem é longe da universidade, né? Tipo, de carro dá uns 6, 7 minutos. Então, até mesmo nas áreas próximas tem essas questões. E aí ela estava me contando dos ônibus aos sábados, que não tem. Então, que eles têm que pegar uma faixa nova, que no sábado também já não tem muito, né? Claro. E parar por ali, descer. Então, ela disse que essa questão do comércio lá, e esse boteco, que é um dos únicos que tem, porque tem outros pequenininhos, né? Mas é tipo distribuidora de bebida e tal. Eles vendem as coisas muito caras justamente porque... Claro, é o preço de monopólio, né? Só tem ele lá, então ele põe o preço que ele quer. Isso que é uma, tipo, aqui pertinho, sabe? Tem... Claro. Que tem essa questão do não ter comércio e ter muitas casas que não são nem, talvez, os moradores que vivem a vida toda ali que vão conseguir comprar e tal. Tanto é que o loteamento, a janela da sala de aula dá direto para o loteamento que está, assim, terminando de ser construído. Não sei, pessoal, talvez a gente tenha esgotado o capítulo, ou teria mais alguma questão que... Eu acho que você está sem som, Davi, ou não falou ainda? Não. Eu estava sem som. Não, eu falei que eu acho que não, professor, pelo que eu estou vendo aqui. Eu também dei uma olhadinha, mas acho que era isso. Então, eu acho que o próximo capítulo é muito importante também, porque o Marx vai diferenciar esse período de trabalho com o tempo de produção. E para ele, mais-valia só é produzida com o trabalhador em ação. Mas aí ele vai analisar processos produtivos que possuem períodos, às vezes longos, que não exigem a intervenção direta do trabalhador. Por exemplo, produção de vinho. Tem um período em que a intervenção direta do trabalhador é necessária, mas tem um período em que o vinho fica fermentando lá, sujeito a forças naturais. Então, nesses períodos, não há produção de valor, portanto, não há produção de mais-valia. É isso que o Marx vai analisar. Mesmo na agricultura, né? Você planta, tem um período que não exige a intervenção do trabalhador. Tem um período que exige uma intervenção massiva, a colheita de um determinado produto, por exemplo. Mas vamos discutir na sexta que vem. Esse horário continua bom? Sim, fica bom, professor. Tem café com Deus Pai, professor. Hein? Café com Deus Pai. Certo. É bom, né? Pro Davi, café mesmo. Ai. Alô, pessoal. Certo, professor. Obrigadão. Tchau. Até semana que vem. Até sexta.